Hoje, capítulo 7, nós estamos quase chegando no final da primeira parte de Zacarias. Até o capítulo 6 foram as visões de Zacarias, as 8 visões de Zacarias. Agora o capítulo 7, e na semana que vem o capítulo 8, daí termina essa primeira parte de Zacarias. Mas o capítulo 7 e o capítulo 8 já não são mais visões, as visões terminaram no capítulo 6. Né? Então, capítulo 7 e 8, e daí depois a gente vai para a segunda parte, que tem muitas profecias sobre Jesus, são diversas profecias sobre Jesus em Zacarias. Né? Já vimos algumas delas, as visões, mas na segunda parte, a gente vai ter bastante profecia sobre a traição de Judas, o preço da traição, a morte de Jesus, enfim. Então, capítulo 7, o título desse capítulo está lá em cima no azul, Justiça e Misericórdia ao invés de jejuns. E o capítulo 7 começa dizendo, no 4º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Para os que estão acompanhando a série toda, vão lembrar que no início de Zacarias, Zacarias sempre contextualiza no tempo. Ele faz questão de dizer, quer dizer, ele não está sonhando, ele está tendo realmente a palavra de Deus o toca, né? E ele tem certeza que Deus está falando com ele. Então ele contextualiza isso, ele diz exatamente quando isso aconteceu e quando essa palavra do Senhor veio para ele. No caso aqui, é no 4º ano do reinado de Dario. Bom, não vou nem exigir de vocês, até porque eu acho que nem eu sei absolutamente de cor qual foi o primeiro ano do reinado de Dario. Mas então vamos lá. A gente sabe exatamente que dia foi esse, porque a informação aqui não é só no 4º ano do reinado de Dario, mas a informação também é no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Então, juntando essas informações, a gente sabe que o mês de Quisleu é o mês de dezembro. Então, o 4º dia do 9º mês do mês de Quisleu, no 4º ano do reinado de Dario, o 4º ano do reinado de Dario é 518. O mês de Quisleu é dezembro, e o 4º dia do 9º mês é 7 de dezembro de 518 a.C. Muito bem, não precisa decorar isso também. Mas por que isso é interessante? É interessante para a gente entender o que está acontecendo nesse período, porque a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Quando a gente junta essas informações do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Então vamos lá. O que isso aqui tem a ver? Os exilados retornaram a Jerusalém no ano 536 a.C. Lembrando que Antigo Testamento é contagem regressiva até o ano 0, tá? Então eles voltaram no ano 536, lá da Babilônia, para Jerusalém. E no ano 520, portanto 16 anos mais tarde, Deus começou a falar através dos profetas Ageu e Zacarias. Lembram que quando eles voltaram no ano 536, eles logo começaram a reconstruir o templo, só que daí veio uma forte oposição, e daí eles tiveram que parar a reconstrução do templo, tiveram que parar e ficaram 16 anos parados, até que o profeta Ageu e Zacarias, Deus, através do profeta Ageu e Zacarias, conclama o povo a voltar à reconstrução do templo. Então, em 520, 16 anos mais tarde, depois da volta, Deus começou a falar através dos profetas Ageu e Zacarias e conclamar o povo à reconstrução do templo, que começou no ano 520 e terminou no ano 516. Então, eles levaram 4 anos aí para terminar. Então, agora vamos lá. Se eles começaram a reconstrução no ano 520 e terminaram no ano 516. E essa palavra de Deus veio no ano 518, ou seja, bem no meio desse período aqui, entre 520 e 516. Digamos assim que o templo, a reconstrução do templo já devia estar mais ou menos na metade, né? E isso tem tudo a ver com o que vai acontecer agora. Então, fixem isso. A reconstrução do templo está praticamente na metade. Eu imagino que as pessoas já consigam ver a estrutura do templo, né?
montada e tal. E agora vamos lá, vamos tentar entender o que vem adiante. Então, portanto, essa palavra do Senhor em 518 a.C. veio no meio do período da reconstrução do templo. Foi quando o povo de Betel, coloquei um mapa de Betel aqui, porque Betel era uma cidade importante do Antigo Testamento. Betel fica a 19 quilômetros de Jerusalém. Então o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com os seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então notem que esse pessoal vem de Betel para Jerusalém e perguntam aos sacerdotes, mas não só aos sacerdotes, também aos profetas. A gente sabe quais eram os profetas daquele tempo, Ageu e Zacarias, né? Então, esse pessoal de Betel traz uma pergunta, e a pergunta deles é: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Vamos entender essa pergunta aí. Essa pergunta faz muito sentido na época. O jejum no 5º mês não estava na lei de Moisés, era uma tradição que lembrava a destruição de Jerusalém. O que tinha acontecido no 5º mês? Então, no 5º mês, o mês de Quisleu, foi justamente o mês da destruição de Jerusalém. Vejam, Jeremias 52 conta isso. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. O que aconteceu daí? A destruição. Ele queimou a casa do Senhor, então foi justamente o mês em que o templo foi queimado. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus, babilônios, que estava com o chefe da guarda, derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Portanto, as muralhas foram quebradas, as casas destruídas, queimadas, e o templo, e principalmente o templo foi destruído no 5º mês, o mês de Quisleu. Aí, pessoal, quem falou isso aqui, quem narra isso aqui? Jeremias. Depois a gente tem o livro de Lamentações de Jeremias. O que é o livro de Lamentações de Jeremias? No livro de Lamentações de Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, por sinal, é um livro bem interessante, porque ele é escrito numa linguagem de um canto fúnebre, dos cantos fúnebres da época. Então, Jeremias redige Lamentações de Jeremias como um canto fúnebre, e o canto fúnebre é o canto fúnebre de Jerusalém, da destruição de Jerusalém. Jeremias se lamenta a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Deus. Isso é a Lamentação de Jeremias, um canto fúnebre, né? Então, aqui, Jeremias conta o que aconteceu e quando aconteceu. Quando aconteceu? No 5º mês. Então, a partir daí, a partir da destruição de Jerusalém, o povo começa a fazer um jejum sempre no 5º mês, né, do calendário judaico. Então, agora a gente consegue entender, né, agora o povo chega. A pergunta, então, agora era: agora que o novo templo está quase pronto, faltava pouco, né, para terminar a construção do templo, do novo templo. Agora que o novo templo está quase pronto, é necessário ainda continuar fazendo o jejum no 5º mês? Entende? Então, essa era a questão deles. O jejum não estava previsto nas leis de Moisés, era uma tradição criada desde a destruição do templo, né, em 586, e agora, o novo templo está praticamente construído. Ainda precisamos guardar o jejum no 5º mês? Então, o Senhor dos Exércitos me falou a Zacarias: pergunte ao povo, a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses? Agora veja que Deus até acrescenta o 7º mês, vamos entender. O 5º mês era o mês da destruição de Jerusalém, já vimos isso. E o 7º mês era o mês do assassinato de Gedalias, em 587. Gedalias era um governante colocado por Nabucodonosor para governar,
E esse Gedalias foi assassinado pelo povo judeu como uma forma de libertação do jugo de Nabucodonosor. E esse sétimo mês também, então, estava relacionado a esse fim do povo de Judá. E por isso o sétimo mês também era guardado o jejum. Então, no quinto mês era a destruição completa, no sétimo mês era o assassinato de Gedalias. Então agora Deus diz, quando vocês jejuaram, no quinto e no sétimo meses, durante os últimos 70 anos, o que são esses 70 anos? Período do cativeiro, 586 eles foram levados para a Babilônia, ficaram lá de 586 até 536, 50 anos, e daí eles puderam retornar no ano 536, e agora nós já estamos praticamente, o templo vai ser finalizado em 516, portanto, 586 a 536, 50 anos, 536 até 516, mais 20, totalizando 70 anos, que é o período que a gente fala do cativeiro babilônico, tá? Por isso que Deus usa os 70 anos arredondando. Então, vocês jejuaram no quinto e no sétimo mês durante os últimos 70 anos. Quando vocês jejuaram no quinto e no sétimo mês durante os últimos 70 anos? Foi de fato para mim que jejuaram? É a pergunta de Deus. Pessoal, o jejum era um ato de penitência, uma amostra de arrependimento. Deus questiona se o jejum tinha sido apenas o cumprimento de um ritual, de uma tradição, ou tinha sido feito de coração. Muito importante, então, e interessante. Deus na verdade, não responde o que eles estão perguntando. Deus faz outras perguntas. Perguntas mais profundas e perguntas que eles precisavam refletir. Quer dizer, nesses 70 anos, quando vocês jejuaram nesses 70 anos, nesses 2 meses, vocês jejuaram para mim? Quer dizer, vocês refletiram no que vocês fizeram, no que aconteceu? Foi para mim que vocês jejuaram? Ou simplesmente foi uma tradição que vocês cumpriram durante os 70 anos, todo o quinto mês, todo o sétimo mês vocês jejuaram? Vocês cumpriram a tradição, vocês cumpriram o ritual, mas foi para mim que vocês jejuaram? A resposta é óbvia, é uma pergunta retórica que já presume a resposta. E a resposta é que o jejum deles nem sempre foi uma mostra de penitência, uma mostra de arrependimento e de comunhão com Deus. Muitas vezes é o piloto automático, chegou no quinto mês, tem que jejuar, chegou no sétimo mês, tem que jejuar, assim como a gente chega na época da Páscoa, da Quaresma, a gente coloca o pano roxo na igreja e a gente reflete na Quaresma, na Páscoa, Sexta-feira Santa é sagrada, quinta-feira para alguns, Santa Ceia, sexta-feira sagrada e na igreja, domingo da Páscoa vai na igreja, depois vem a época lá do Advento, coloca o pano roxo de novo, Natal, 24, 25, certo, a gente guarda as datas. Assim como a gente continua guardando, né? O domingo é o dia de ir para a igreja. Aí, pessoal, a gente tem que lembrar Mateus 15, 8, quando Jesus diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, a gente vai para a igreja, mas vai para a igreja e reflete, vai para a igreja e louva, ou balbucia os hinos. Balbucia os hinos ou louva? É diferente. Na hora da oração, escuta ou ora junto? Compreendem? O culto é, de certa forma, um ritual. O culto ele se repete, todo domingo tem de novo. Não, eu vou no domingo. Domingo é o dia de ir na igreja. Até, que bom que tem o costume, pelo menos. Mas é o ritual, é a tradição. Eu vou na igreja. Mas foi na igreja e louvou? Foi na igreja e orou? Foi na igreja e teve comunhão com Deus? Nem sempre. A resposta não é óbvia.
Então, Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é simplesmente fazer de boca para fora, não é simplesmente estar ali, não é simplesmente cumprir um ritual, se isso de fato você não está em comunhão com Deus, né? E isso estava acontecendo com os jejuns no Antigo Testamento. Era um ritual, eles cumpriam os rituais, eles levavam os sacrifícios, mas o sacrifício, às vezes, ele levava o cordeiro, deixava o cordeiro lá, porque tinha que levar o cordeiro. Mas, às vezes, isso não demonstrava o arrependimento, né? Então, é isso, essa é a reflexão, e é uma reflexão válida para nós, e nós temos que cuidar com o piloto automático também. Os, os rituais, as tradições não são necessariamente ruins. Elas podem até ser muito boas, mas elas foram criadas para ter comunhão com Deus. Quer dizer, se você só obedece à tradição e obedece ao ritual porque, porque é tradição e porque é ritual, sem ter comunhão com Deus, não valeu de nada, né? Essa é a reflexão de Jesus, que Deus está fazendo com o povo naquela época e que Jesus faz com o povo do Novo Testamento. A questão do jejum também, no Novo Testamento, Jesus vai dizer, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. É um negócio de querer mostrar para os outros que está sofrendo. Olha, já estou um dia sem comer, já estou pálido aqui, né? Cabelo todo desgrenhado, porque eu estou um dia sem comer, entende? Porque, na verdade, quer mostrar sua espiritualidade, quer que os outros aplaudam o que está fazendo. Às vezes não está fazendo necessariamente guardando o jejum para ter essa comunhão com Deus, mas está, né, tá mais preocupado na aparência disso do que ter comunhão com Deus. E daí Jesus diz: não fique não fique com uma aparência triste como os hipócritas, que desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam essa recompensa. A recompensa deles é ser louvado pelos outros. Mas daí Jesus continua: mas você, quando jejuar, unja a cabeça. Unja a cabeça, hoje em dia a gente diria assim, passa um gel. Passa um gel no cabelo, deixa bonitinho. Porque o negócio não é que os outros vejam que você está jejuando, né? Então, para os outros você vai mostrar que você está normal, né? Está bem apresentado. Unja a cabeça com óleo, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. E sim ao seu pai em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Quer dizer, sem hipocrisia, sem ter duas caras, sem querer só aparentar. É realmente comunhão com Deus, é eu e Deus, é meu relacionamento, a minha relação com Deus. Estou fazendo isso para Deus. Então, essa é a questão do jejum ali envolvido. Isso que Deus está falando. Vocês realmente jejuar, vocês jejuaram durante 70 anos. No quinto e no sétimo mês. Mas vocês jejuaram para mim? Né? E a resposta era não. Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e Cefelá eram habitados? O que Deus está falando aqui ele está lembrando que não são essas as palavras do Senhor, e daí ele vai repetir as palavras. A continuação do texto agora, Deus vai repetir as palavras que ele disse através dos profetas. Mas isso aqui é interessante, não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando em Jerusalém e as cidades ao redor estavam em paz? Quer dizer, Deus relembra que Deus deu a sua palavra, que Deus mandou a sua palavra através dos profetas. Quando tudo estava em paz ainda, quando Jerusalém estava em paz. Região do Negueb ao sul, Cefelá é a parte sudeste, que vai até o Mediterrâneo. Portanto, o que Deus está dizendo aqui eu mandei a minha palavra através dos profetas quando estava tudo em paz ainda. Só que vocês não ouviram a minha palavra. Vocês não deram atenção à minha palavra. E daí aconteceu o que aconteceu. Então, vejam, Deus os relembra de que falou pelos profetas enquanto ainda estava tudo bem, tudo em paz. Ou seja, se a palavra tivesse sido ouvida, toda a desgraça teria sido evitada. Mas o povo endureceu o coração, fechou os ouvidos para a palavra.
Ei, pessoal, precisamos cuidar para que o mesmo não aconteça conosco. Todos os domingos, a palavra de Deus vem. Estou fazendo um curso agora, talvez eu vou ainda comentar com a igreja alguma coisa aí nos próximos domingos. Estou fazendo um curso, e nesse curso a gente está vendo a história do culto. E em alemão, por exemplo, se usa a palavra Gottesdienst, o serviço de Deus. E esse serviço de Deus é Deus nos servindo. Antes de mais nada, no culto nós temos Deus nos servindo. E Deus nos serve com a sua palavra. Deus serve a sua palavra para nós, que é o que nós mais precisamos, que é o alimento para as nossas almas. Deus nos serve. E daí nós servimos a Deus através do louvor, através das orações, nós também prestamos o nosso serviço a Deus. Mas antes de mais nada e acima de tudo, Deus está nos servindo no culto, servindo a sua palavra. Então, meus irmãos, todos os domingos nós estamos sendo servidos por Deus e Deus está servindo a sua palavra a nós. Mas a gente ouve e pratica, a gente não pode entrar aqui e sair ali, isso não traz mudança. Nós recebemos a palavra de Deus, mas essa palavra de Deus precisa ser acolhida, e essa palavra de Deus precisa, fazer parte da nossa vida, não ser negligenciada, ouvida, causar arrependimento, causar mudança, que a gente realmente queira adaptar a nossa vida a essa palavra. Então, isso continua, né? No Novo Testamento, nós temos as mesmas repreensões feitas no Novo Testamento, de que as pessoas... Uma das coisas do Novo Testamento que chama muita atenção é quando diz que o povo parece que tem coceira nos ouvidos. Quando ouve uma palavra de Deus acusando do pecado e que não pode fazer isso, parece que causa coceira nos ouvidos, que não quer ouvir. E o que não quer ouvir, e daí tem outras advertências, por exemplo, que as pessoas começam a correr através dos profetas que falam o que elas querem ouvir. Isso está no Novo Testamento. Então, a palavra de Deus às vezes causa coceira no ouvido, porque é desagradável, porque parece que não combina, porque eu não quero, porque vai contra o que eu acho, porque vai contra o que... As pessoas são muito arrogantes e acham que elas sabem melhor que Deus, mas então, tipo assim, não, isso aí é ultrapassado, isso aí, né... Entende? A palavra de Deus às vezes causa coceira nos ouvidos, daí as pessoas começam a correr atrás dos profetas que falam o que elas querem ouvir. E daí tá tudo bem. Portanto, é isso que aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento. Pode acontecer e acontece no Novo Testamento, e nós temos de novo advertências, e a gente tem que ouvir essa palavra, desde essa palavra de hoje, sempre se reavaliar, ouvir a palavra de Deus com atenção. Se tiver que se corrigir, corrija, né? Porque é a palavra de Deus dura para sempre. Eu não, eu sou um pobre, miserável ser humano que vive durante 100, 110 anos nesse mundo. Eu sou passageiro, eu não sei tudo. A palavra de Deus é uma palavra eterna. A palavra de Deus é a verdade, não eu. A palavra de Deus é a verdade. Humildade, reverência à palavra de Deus, né? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Notem aqui que antes ele disse que ele ia relembrar a palavra. E, na verdade, o que Deus está dizendo aqui agora, através de Zacarias, Deus está relembrando o que Deus tinha dito através dos profetas.
Deus relembra partes da lei, isso daqui tudo, pessoal, todo esse texto aqui já está lá em Deuteronômio, por exemplo. Inclusive nos nossos cultos dominicais, na parte da leitura da lei, pelo menos aqui em Itararé, volta e meia eu lembro isso daqui, tá? Deuteronômio, lá tá bem essa ordem aqui. Então isso aí não é novidade. Deus relembra partes da lei, partes que foram repetidas e relembradas pelos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, tudo isso daqui. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas, é Deus dizendo através do profeta Zacarias, relembrando o povo do que aconteceu em 586. Qual era a situação? O que aconteceu que levou eles ao exílio? Deus os relembra. É época de reconstrução do templo, é época de reconstrução espiritual. Quer dizer, tem que relembrar o que causou a desgraça. Então Deus está relembrando. Eles, os antepassados de vocês, recusaram a dar atenção à palavra. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos para a palavra. Endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Veja o que diz Neemias. Neemias é um pouquinho depois e está retratando esse período. Então Deus disse que eles teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração, não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo Espírito por meio dos profetas. E olha o que Neemias diz. Tu os avisaste que deviam obedecer aos seus ensinos, mas no orgulho eles rejeitaram os seus mandamentos, pecaram contra a tua lei. Embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida, rebeldes e teimosos, eles se recusaram a obedecer. Ano após ano tu os avisaste. Olha como Neemias mostra isso bem. A paciência de Deus. Deus manda outro profeta, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ano após ano tu os avisaste, com paciência. Pelo teu espírito, por meio dos profetas, falaste contra eles. Mas o teu povo ficou surdo, fechou os ouvidos. Por isso deixaste que fossem dominados por outras nações. Por isso deixaste que fossem dominados. Quer dizer, o exílio foi consequência do afastamento, consequência do pecado, consequência do endurecimento do povo. Deus está relembrando isso a eles. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos, por isso, quando eles me clamarem, me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei, olha o exílio, quando Deus os espalha, né? Eu os espalhei como um vendaval entre as nações, entre nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Foi assim que transformaram a terra que mana leite e mel, a terra prometida, em ruínas. Foram vocês que fizeram. É isso que Deus está relembrando. Vocês fizeram isso. Vocês transformaram essa terra em ruínas por causa do pecado de vocês. Então, faz parte. Deus relembra. E aqui nós temos, em Zacarias, nós temos a graça de Deus. O templo está sendo reconstruído. A misericórdia do Senhor não terminou. Mas Deus precisa relembrar dos pecados passados e do que levou eles à ruína, para que eles reconstruam agora a vida espiritual. E reconstruam, não só reconstruir fisicamente o templo, mas uma reconstrução espiritual de vida individual e coletiva com Deus. E agora, só quero voltar um pouquinho no texto, porque lá quando Deus diz assim, a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não opribam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Isso aqui lembra o que Jesus falou no Novo Testamento, misericórdia querem, não holocaustos.
Eu quero misericórdia, não holocaustos. Não é levar o sacrifício de vocês lá para o altar, levar um cordeiro lá para ser morto. Eu não quero holocaustos, eu quero misericórdia. Quer dizer, isso é vida, é relacionamento com Deus, é comunhão com Deus que se transforma em vida prática. Vejam como essa passagem de Jesus, misericórdia quer e não holocaustos, ela vem lá do Antigo Testamento. Jesus está citando, na verdade, o Antigo Testamento. Oséias 6, 6 e 9 diz: eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Dependendo da linguagem bíblica usada, é exatamente misericórdia quer e não holocaustos, tá? Aqui eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Mas na cidade de Adão, meu povo quebrou a aliança que fiz com ele e ali foi infiel a mim. Gileade é uma cidade cheia de malfeitores. Olha a situação espiritual. O profeta Oséias é anterior. Olha a situação espiritual. Gileade é uma cidade cheia de malfeitores, assassinos, os sacerdotes são assaltantes que esperam escondidos para roubar os outros. Na estrada que vai para Siquém, eles matam e cometem crimes horrorosos. Os sacerdotes, imagina o povo, né? Então essa é a questão, que Deus está dizendo: olha, eu quero misericórdia, não quero só holocaustos. Vamos voltar lá para o jejum? Eu não quero só rituais, eu não quero só rituais cumpridos. Eu quero realmente coração e vida. É comunhão com Deus. Vejam Isaías trabalha isso melhor. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Porque eles tinham sacrifícios da manhã, os sacrifícios da tarde, que se repetiam todos os dias. Todos os dias os sacrifícios matutinos e vespertinos. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Quer dizer, Deus não quer nem que eles pisem mais no templo. Não continueis a trazer ofertas vãs, inúteis. O incenso é para mim abominação, né? Tinha que queimar o incenso. O incenso que deveria ser um cheiro agradável a Deus, é um cheiro repugnante para Deus, porque são por causa dos pecados deles. Não adianta queimar incenso e uma vida repugnante. Então essa é a questão. O incenso é para mim abominação. As festas da lua nova, os sábados, olha os rituais. Então eles guardavam a festa da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quer dizer, vem na igreja, ajuntamento solene. Igreja. O pessoal se reunindo para cultuar a Deus. Não posso suportar iniquidade, né? Nesse ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. E as pessoas continuam fazendo, né? Continuam fazendo porque é um ritual, e acham que está tudo bem. Se fizer aquilo, está tudo bem com Deus, porque Deus pediu para fazer aquilo, eu fiz aquilo, está tudo bem, mas não se arrepende, a vida continua porca e miserável, né? Daí Deus diz: já me são pesadas, essas solenidades de vocês já me são pesadas. Eu estou cansado de as sofrer. Quer dizer, isso causa sofrimento para Deus. Imagina você ter que suportar uma coisa, né? Imagina todos os dias você ter que participar de um ritual que você sabe que é um ritual completamente, né, fora do desregrado, né? Porque é tipo assim, Deus que vê um povo podre por dentro de Jesus. Por que eu estou usando essa linguagem? Porque Jesus diz: raça de víboras, ele chama os fariseus. Raça de víboras. Sepulcros caiados. Bonitos por fora, pintadinhas por fora, podres por dentro. Essa é a questão. Então, Deus diz assim: essas solenidades de vocês são pesadas, estou cansado de sofrer. Deus vê esse pessoal vindo, né? É igual o culto. O pessoal está lá cantando, orando, mas Deus sabe que por dentro é uma podridão.
estou dizendo que isso acontece necessariamente, mas imagine isso do ângulo de Deus, né? Do ângulo de Deus, que conhece o coração, a pessoa está ali bonitinha, aparentemente veio na igreja, né, cumpre o ritual, mas por dentro Deus sabe que é um troço completamente, uma hipocrisia total, que está fazendo tudo errado na vida e está ali bonitinho, querendo apresentar. Isso é nojento para Deus. Né? Eu não consigo mais suportar isso. São pesadas, estou cansado de sofrer isso, né? Essas festas solenes de vocês. Pelo que, quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei o opressor, defenda o direito dos órfãos, pleiteai a causa das viúvas. Isso é justiça, isso é certo. Comece a fazer o certo. E não venham bonitinho me prestar culto. Façam o certo. Lavem-se, lavem essas maldades. Purifique-se dessas maldades. E então preste culto. E daí eu aceitarei as vossas orações. Mas não desse jeito. Isso aí está me repugnando. Veja, pessoal, isso tudo leva... Tem que fazer a gente refletir também. Não é só ir na igreja, né? Não é só ir na igreja no domingo e dizer, cumpri né? Deus pediu no mandamento lá para santificar o dia do descanso, eu santifiquei. Tá tudo bem, tá tudo bem com Deus porque eu fui na igreja. Foi na igreja e teve comunhão com Deus, de fato. Você chegou a Deus, você recebeu a palavra de Deus, você se arrependeu dos seus pecados, você está tentando mudar de vida, você está tentando corrigir os seus pecados, está vivendo para a honra e glória de Deus no teu dia a dia? Essa é a questão. É ouvir e praticar, né? É o ritual com o coração. Moral da história: jejuar é mostra de arrependimento. Então, diz João Batista, produz um fruto digno de arrependimento. Jejuar e cumprir rituais religiosos e viver sem amor e sem frutos dignos de arrependimento é hipocrisia. Mostra só que é para inglês ver, mas o coração não mudou. Né? Hipocrisia é ter duas caras. Parece bonitinho, tá lá na igreja, mas se povo honra-me com os lábios, seu coração está longe de mim. Hipocrisia. Isso não adianta nada. Resumindo tudo para fechar o de hoje, Deus novamente relembra o seu povo de que eles receberam a palavra através dos profetas, mas endureceram o coração e não a ouviram nem a seguiram. Deus relembra a que os seus pecados e sua falta de arrependimento os levaram. A reflexão sobre o jejum serviu como reflexão a respeito do antigo problema que não deveria voltar a acontecer. Qual era o problema? Uma religiosidade de aparência, respeitando rituais e tradições religiosas, mas sem a real comunhão espiritual com Deus, sem arrependimento, sem vida cristã e sem amor ao próximo. Muito bem, pessoal. Deus foi duro e Deus de novo fez o povo refletir, através de Zacarias, capítulo 7. Vocês vão ver que o capítulo 8 é um capítulo diferente já, de muita alegria. Notem, quando Deus chama o arrependimento porque Ele quer que nós tenhamos vida. E é isso que Deus está fazendo aqui. Quando Deus mostra de novo, olha, o templo está sendo reconstruído, o templo está quase terminando, mas o templo não pode ser só essa construção. O templo simboliza a presença de Deus, simboliza o relacionamento com Deus. E o que Deus quer não é simplesmente um novo templo, Deus quer uma nova relação. Foi por causa da relação perdida, foi por causa da aliança quebrada que o templo foi destruído. E agora
Nós estamos reconstruindo o templo, e isso é um símbolo de uma reconstrução espiritual, de uma nova vida, um novo relacionamento com Deus. Então Deus relembra o erro dos antepassados deles, e aqui esse erro os levou à destruição, à perda da terra prometida, a terra que mana leite e mel, a destruição de tudo, né, das propriedades, do templo e de tudo, mas agora é a hora de reconstruir. E é isso que Deus está. Capítulo 8 vai ser diferente, é de muita alegria. Quer dizer, Deus está dando uma nova possibilidade. Deus está possibilitando uma nova reconsagração de vida, né? E é isso que Deus quer. E é isso que Deus quer com a gente também. Quando Deus nos repreende porque Ele quer o melhor para nós, né? E quando Deus, através desse texto aqui, Deus faz a gente refletir também. Deus não quer simplesmente que a gente cumpra rituais. Deus quer, os rituais eles fazem parte, mas os rituais têm um significado para nos aproximar de Deus. O culto é culto a Deus, é um momento de comunhão com Deus, é um momento em que Deus nos serve com a sua palavra maravilhosa, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que é fortalecimento para a nossa vida, que está nos guiando aqui nesse mundo e nos guiando para a vida eterna. Deus nos serve através da Santa Ceia. Domingo tem Santa Ceia aqui em Itararé. Deus, a Santa Ceia é meio da graça. A Santa Ceia é Deus nos oferecendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue para a remissão dos vossos pecados. O pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo. O cálice da bênção é a comunhão com o sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10. É Deus nos servindo. É Deus nos oferecendo perdão. É Deus nos oferecendo reconciliação. Então, essa é a questão. O culto é um mandamento, mas não é só ir lá. É ir lá para cultuar, é para receber o que Deus nos oferece. E a gente oferece o nosso coração, a gente oferece o nosso louvor, a gente oferece as nossas orações no culto. É uma vida, é receber a palavra e produzir fruto digno de arrependimento, ou seja, é vida de justiça, é vida para a glória de Deus, é vida de amor ao próximo, é vida de amor a Deus. Isso significa toda a nossa vida. O culto não é só no domingo, nós cultuamos a Deus com a nossa vida todos os dias, né? Com tudo que nós fazemos, uma vida para a glória de Deus. Ficamos hoje por aqui. Semana que vem a gente vai para o capítulo 8 e encerra essa primeira parte de Zacarias.